Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho dos vendedores e SDRs na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acesse metime.com.br. O tema de hoje é como aproveitar mercados aquecidos e tracionar suas vendas. A gente já fez um ano de pandemia, a gente já fez um ano de home office, a gente já comentou tudo de negativo que existia sobre esse assunto. E hoje a gente inaugura uma nova mentalidade, a gente vai falar de oportunidades aqui. As empresas foram forçadas, a se digitalizar e isso abriu espaço para muita empresa crescer. Muitos clientes, amigos, prospects procuram a gente com o receio de que não estão crescendo rápido o suficiente, de que eles poderiam aproveitar melhor um cenário de mercado aquecido. A empresa que a gente trouxe hoje, a Convênia, cresceu 182% em número de vendas, comparando, claro, janeiro de 2021 com 2020, e 229% em MRR, em receita recorrente mensal, talvez a métrica mais importante para um SaaS. E para falar sobre esse crescimento, sobre as oportunidades que eles identificaram, como se prepararam para isso, a gente trouxe o Bruno Moraes, Head of Sales da Convênia. Bruno, teu primeiro episódio com a gente, cara, fica à vontade para dar um oi para nossa audiência, para se apresentar, contar um pouquinho da Convênia. Seja bem-vindo. Legal, Diego, legal, cara. Sim, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é um prazer Imagina. estar aqui no Cash for Close, sempre aprendo muito com vocês. Cara, eu sou nada mais do que um caipira aí do interior de São Paulo que escolheu Florianópolis como casa há 6 anos. Sou apaixonado por tecnologia, por inside sales, curioso e aprendiz. Então, acho que hoje eu estou aqui muito para compartilhar e aprender junto com vocês das boas práticas que nós estamos fazendo aqui. E bora pro papo. Já peguei meu café aqui. Maravilha. Como todo pessoal de vendas, a gente está gravando no último dia do quarter, então uma emoção a mais aí para os vendedores que vão ouvir esse episódio. Com Bruno, como a certeza. gente, como a gente comentou em off, cara, vocês perceberam na Convênia que o cenário de HR Techs estava aquecido em janeiro do ano passado e vocês se prepararam para isso, cara, para que os nossos ouvintes consigam fazer a analogia com o mercado deles, cara. Quais sinais que vocês perceberam que o mercado de vocês estava aquecido, que aquilo não era, né, fogo de palha, e que havia espaço, havia maturidade para vocês crescerem, cara? E, claro, se você tiver, quais indicadores sustentaram esses argumentos? Cara, bem legal essa tua pergunta, assim, porque vamos lá, né? Vou dar um passinho atrás para responder essa pergunta, porque eu acho que são dois indicadores. Então, primeiro nós temos aí um indicador externo. Então, nós estamos falando aqui no nosso caso, né, de uma HR Tech e como que a gente mapeia uma oportunidade, uma lacuna de mercado que vai se abrir com esse forecast de tendência, né? Um exercício que eu sempre busco fazer, eu acho que esse não tem um exercício de futurologia, né, mas de uma previsibilidade um pouco mais assertiva, e tem algumas fontes que nos ajudam bastante em relação a isso. Então, vou te dar um exemplo. Você comentou na sua intro, né, que nós fizemos um ano dentro desse novo contexto, e como que nós poderíamos prever que tudo isso fosse acontecer? Nós não poderíamos, mas tinham alguns indicativos, né, das mudanças em relação ao formato de trabalho, à operação. Então, logo a gente começa a ter um cheiro de como o ecossistema vai se alterar em determinados segmentos, em determinadas verticais, e logo a gente Uhum. consegue fazer uma analogia de como essa cadeia será impactada. Consequentemente, a nossa cadeia também de HR Techs, que é mega extensa. Estou falando aqui do RH, departamento pessoal, mas eu falo de uma cadeia muito grande. Então, tem um pessoal que eu gosto de acompanhar bastante, assim, que eu acho que fica como dica, da própria WGSN, que traz um forecast muito legal de tendências de mercado, de consumo, de hábito, em várias verticais de negócio. Então, eu falo desde alimentação, eu falo de pessoas, eu falo de moda vestuário, eu falo de indústria. Então, acho que esses especialistas em tendência de mercado que traz uma antecipação de 2 anos, de 4 anos, olhando Legal. para fora, olhando para dentro,
Eu acho que é o primeiro indicador, assim. E tem vários outros, né, citando uma fonte. Mas no ano passado, olhando para dentro de casa, tem um indicador que é o aumento por procura de palavras-chave em específico dentro do RH e do departamento pessoal, que traria um indicativo de disruptura no mercado. Então, por que essa disruptura? Nós hoje temos um processo, por exemplo, desde a admissão até um possível desligamento, passando por toda essa cadeia que é feita à distância. Então, o mercado que tem uma tendência em operar, às vezes de forma mais manual, mais offline, de uma forma mais Uhum. tradicional, não quer dizer que está certo ou errado, ela passa por um processo de reaprendizagem. Opa, como que eu contrato uma pessoa à distância? Como que eu cuido de todos os treinos de admissão? Como que eu me relaciono com meus colaboradores à distância? Como que eu gerencio documentação? Como que eu tiro minha documentação do físico para o online? Opa, então eu tenho aqui um momento de disruptura que, consequentemente, me trará uma oportunidade de educar esse mercado de como ele vai fazer isso. Então, a gente tem um indicador muito claro em relação a números, por exemplo, de leads. Aí eu tenho um outro Perfeito. desafio que é de educação. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu tenho esse cenário externo, que é no feeling, no forecast mais assertivo, de previsão de tendência, e essa disruptura de toda essa cadeia favorece para esse crescimento também, né? Perfeito. Tu mencionou esse feeling qualitativo Uhum. de mercado. E uma coisa que a gente observou aqui, Bruno, fazendo analogia, a gente percebeu que sim, os primeiros indícios de um mercado aquecido e o nosso aqui de vendas, tecnologia para vendas, passa também por essa digitalização e logo esse aquecimento. Então você observa o mercado chegando mais maduro, sabendo explicar o que você faz. Os negócios, os gestores estão mais dispostos a conversar, a agendar um diagnóstico. Tu começa a ouvir dos gestores que eles estão procurando resolver de vez um problema X, eles já sabem narrar o problema, explicar as consequências. No nosso caso aqui, você tinha um gestor comercial com uma linha de orçamento escrito tecnologia. Hoje ele já tem compra de leads, ferramenta de prospecção, aí entra MeTime, CRM, minutagem com VoIP. Então, Sim. tu percebe qualitativamente que o mercado amadureceu e ele reflete nisso, né? Você olha, claro, Google Trends, as palavras-chave, enfim, que relativas ao negócio, tu começa a ver o mercado esquentando, mas esses indícios qualitativos também são importantes porque normalmente eles acendem primeiro, né? Com Tu começa a certeza. ver o mercado vir mais aquecido, mais pronto, explicando o seu problema, que antes tu tinha que gastar tempo no processo comercial explicando a importância, ele já entendeu. Então, acho que para nossa audiência também. E depois a gente a gente deixa o link que você mencionou aqui da referência externa que você acompanha as tendências, tá? Para nossa audiência também ter Claro. isso mapeado. Fazendo um adendo a isso, então tu comentou das tecnologias, o CRM, etc. Tudo que eu posso ter, assim, digamos, de um tech stack de qualquer, do 360 do teu negócio. Uhum. O legal disso é que você consiga ter essa ciência do ecossistema da cadeia como um todo, em qual momento você se encontra para você escalar essa pessoa no time ideal, né? Então, às vezes nós estamos Perfeito. olhando uma tendência que pode estar, por exemplo, antes de me time ou depois de me time. Mas esse Uhum. ciclo ele é finito, né? Então eu tenho que entender qual é o meu ciclo nesse estágio. Então às vezes tem um indicador que não está dizendo sobre você, mas que chegará até você. Perfeito, perfeito. E vai ter consequências no seu negócio, né? Vai ter consequências e impactos positivos ou não, né? Perfeito. Cara, quando a gente conversava, tu mencionou que não necessariamente um aquecimento do mercado significa um aquecimento da empresa. Às vezes ela não está pronta, não consegue aproveitar a onda e não consegue crescer. Conhecendo a história de vocês, eu tenho certeza que vocês se programaram melhor do que eu vou crescer o time comercial, né? Então, quais as providências, especificamente na operação, que vocês tomaram para que a empresa aproveitasse o cenário aquecido de tecnologia para RH? Legal. Eu acredito muito nisso, sim. Não acho que não é porque a onda vai quebrar que eu vou saber surfar, né? Então eu acho que são coisas bem Boa diferentes, analogia. né? Às vezes E tu toma água, né? Às é, vezes. eu mesmo ralo a barriga, perco óculos, não dá certo. Então, assim, trazendo para o nosso universo, a gente tem que gerenciar o que nós fazemos muito bem para conseguir atender essa demanda. Eu acho que não só em relação à estrutura de equipe, então
vamos contratar, vamos inflar a equipe, porque se eu não tenho o processo para conseguir dar eficiência e vazão nesses leads, nessa demanda, nessa oportunidade, eu tenho vários riscos aqui. Eu tenho o risco de alguém fazer muito melhor, eu tenho um risco de queimar o meu mercado com uma experiência extremamente negativa, eu tenho um risco de frustrar a Uhum. minha equipe pelo não atingimento de metas, né? E aí isso a gente sabe que entra numa espiral negativa dentro e fora. Nossa principal medida aqui eu acredito demais em educação, demais em educação, em aprendizado, em conhecimento, em validação desse aprendizado, sabe? Para ter uma área Uhum. saudável contínua. Então, a saída é uma estrutura de Sales Intelligence. Então, o que é essa estrutura de Sales Intelligence? É Ops, Sales Ops, conversando com Sales Enablement. Sales Enablement tange o que é o coletivo. A gestão, a liderança, a coordenação tange o que é o individual. Para que eu pudesse aproveitar essa oportunidade, nós sabíamos que nós tínhamos que aumentar a nossa taxa de eficiência de funil, saber trabalhar com leads MQL, melhorar processos de pipeline, ou seja, trabalhar um pouco mais o alicerce dessa estrutura, porque se eu aumentasse a equipe, essa equipe ela possivelmente entraria numa casa, digamos assim, com bagunça. Né? Então, essa casa com bagunça é muito mais difícil de encontrar as coisas onde você precisa. E Uhum. aí, quanto mais tempo você leva para encontrar o que você precisa, mais eficiência você perde. Uma analogia que eu uso muito com a equipe aqui, gosto bastante, é em relação a chefes de cozinha, por exemplo. Né? Então, o que o chefe de cozinha profissional faz? Ele separa os ingredientes antes de começar. Então, ele vai fracionar, ele vai deixar aberto, ele vai pegar o ferramental. Então, está tudo no alcance da mão dele, porque ele tem uma execução dentro de um tempo hábil, ele tem que entregar. O que acontece com o amador, né? Nós, no caso. Aí você está fazendo e você vai no armário e vai abrir uma lata. Quando você voltou, já queimou. Né? Então, é isso. Essa é a Sim, diferença, sim. né? E essa estrutura, o enablement consegue provisionar. Então, eu não conseguiria ver outra forma de trabalhar a base educacional da equipe para aproveitar primeiro o curto prazo. Então a gente tem que ter uma visão ambidestra aqui, assim, de aproveitar o curto Sim. prazo com quem está em casa. Então, qual é o mínimo que eu tenho que fazer rápido para conseguir dar agilidade nisso? Mas, já sabendo que nos próximos meses eu tenho que crescer essa equipe entrará nivelada na metodologia nossa. Então, nessa metodologia, Enablement já traz um onboarding estruturado, um ongoing acompanhado, e aí depois sim a manutenção da performance. Cara, perfeito. Tu mencionou, Brunão, time e enablement, né? O empoderamento do vendedor. Você colocar tecnologia, informação sobre o lead, você colocar aprendizado, etc. Crescer traz desafios, tu mencionou um deles, né? O time e onde é que o time encontra os recursos, enfim, a casa desorganizada. Como é que vocês fizeram para nivelar o time e fortalecer o aproveitamento dessas oportunidades, cara? Aborda um pouquinho mais essa parte que tu mencionou do intelligence, do enablement, enfim, para manter o time fortalecido. Cara, legal. Essa é uma resposta que eu ainda não tenho 100%. Acho que eu vou procurar ela por bastante tempo ainda. E acho que quando definir a resposta vai encontrar outro desafio, então são desafios mais previsíveis. Tem dois pontos aí, então, que eu comentei, né? Do enablement e também já trazendo esse radar de previsibilidade, Ops trabalha muito junto no sentido de apontar quais são as falhas que nós temos no processo numericamente, apontar as Uhum. falhas de métricas. Assim, a Enablement pode atuar através de capacitação para tampar aquele furo no balde. Então, acho que é o primeiro ponto de como essa dupla trabalha dentro dessa vertical, dentro do guarda-chuva aqui de vendas. Os dois são duplas, assim, fundamentais para isso. Já no time de vendas, eu tenho aqui um panorama e eu gosto muito de utilizar, por exemplo, do que equipes de alta performance dentro de um cenário esportivo fazem para uma temporada como um todo. E aí fica até uma recomendação de um livro que eu acho fantástico para esse gerenciamento de equipe em momentos assim de pressão, de crescimento, que é o 11 Anéis do Phil Jackson, técnico aí Muito massa. mega campeão da NBA.
Sei que você é fã de esporte americano, então você conhece, né? E esse cara tem um gerenciamento desse time e dos players ali dentro de uma forma muito inteligente. O que acontece? Aqui para nossa equipe, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que ter o máximo sempre de transparência é: nós temos muitos problemas. Então, desde o recrutamento, eu já digo isso para o candidato. Então, nós temos muitos problemas e sempre teremos. Eu acho que, independente do estágio do seu negócio, sempre existirão desafios. O ponto é como que nós lidamos com eles. Então, eu tenho que ter uma mentalidade assim de solution provider junto com essa equipe, porque juntos nós vamos enfrentar desafios desse crescimento que muitas vezes vão impactar na meta individual, na meta coletiva, no salário, na geração de resultado, mas nós estamos sujeitos a isso. Então, eu nivelo nesse primeiro ponto o cenário que nós estamos. Então, apesar do crescimento, é um cenário diverso, que nós podemos aproveitar sim, mas não significa com certeza que nós vamos acertar. Esse é o primeiro ponto, sempre com transparência e trazendo assim o roadmap da resolução de problemas, mostrando que sim, nós temos os recursos humanos, os recursos tecnológicos para conseguir endereçar esse problema em tanto tempo. Isso já traz essa certa tranquilidade que nós estamos caminhando para a resolução daquele. E quando aquele for resolvido, outro desafio surgirá. Esse é um ponto bem legal, né? E, então, assim, é um ciclo que sempre vai se repetir. E tudo bem. A gente tem que saber lidar com esse cenário e aproveitar desse momento para o nosso aprendizado e não repetir num período de 2022. Então, a gente tem que passar por essa etapa de criação de consciência. Olhando para fora, a gente consegue entender como não repetir, claro, mas a nossa escala, o nosso ingrediente, a nossa receita é o que acontece aqui dentro. Então, nem sempre se repete também. Primeiro ponto. E aí nivelar o time muito pelo fator de tempo em vendas, a senioridade de vendas, como eu trato a distribuição de lead para essas pessoas e como que eu impondero cada senioridade desse executivo de vendas para trabalhar em situações adversas, tanto no atingimento de performance individual, quanto para essa resolução de problema. Então aqui eu busco criar esse senso de unidade da equipe, de que nós temos desafios e os desafios são de todos. Isso faz com que nós tenhamos essa transparência e o comprometimento em busca de resultado, né? Com certeza. Cara, é fantástico. Enquanto tu mencionava balancear a senioridade do time, eu lembrei de uma dica da Trish Bertuzzi, quando ela esteve aqui no podcast, que ela mencionava que era importante o time, e especialmente pessoas mais novas, presenciarem o sucesso, presenciarem uma venda acontecendo, presenciarem uma meta sendo batida, para que elas também conseguissem acreditar e comprar o plano. Então ela dava uma dica de você colocar vendedores, reps mais novos ao lado de um vendedor, uma vendedora mais antiga de casa, para que ele ou ela, né, visse o sucesso sendo feito ao vivo na frente. E isso é muito bacana de times que estão crescendo, você manter essa unidade, como você mencionou, e claro, colocar pessoas mais novas ao lado de pessoas mais experientes para presenciarem o sucesso. Fantástico. Muitas vezes em cenários de crescimento, né, Brunão, tu vai perseguir o impossível, o que ninguém fez, porque tu sabe que o mercado está aquecido. E aí, para o time não duvidar da meta, ser transparente também, como tu mencionou, é importantíssimo. Cara, perfeito, é isso mesmo. Assim, esse episódio fantástico, fantástico mesmo, então é uma bíblia aí para quem não ouviu, eu super recomendo. E esse fator de usar essa mentoria dentro de casa, ele é fantástico. Porque quem está mais tempo dentro de casa tem um aditivo, muitas vezes, de conhecimento que não teria que vem da pessoa nova. Então, se ela veio de fora, ela dá um gás, ela dá um aditivo, ela dá um combustível que quem está mais tempo talvez não conheça. Então, é bom. Quem está mais tempo na casa, eu valido o conhecimento e aprendizado a partir do momento que eu ensino alguém. E para quem é novo, então, a jornada é ainda mais fantástica. Porque daí eu tenho mais confiança de mercado, de produtos, de pessoas, do que é plausível, do que não é. Legal, gosto bastante sim. Animal, cara. Outra coisa fantástica quando tu vê uma operação amadurecer, Bruno, é o gerenciamento de risco. Aconteceu com a MeTime, aconteceu com vários outros amigos que estão empreendendo e aquela tranquilidade que tu tem planejando de conhecer as premissas que são sólidas e conhecer as premissas que
são mais apostas, na verdade, do que premissas, né? Uhum. Então, uma vez que vocês se comprometeram com um plano comercial, cara, porque, claro, as tendências existem, como é que vocês gerenciam os riscos e essas premissas que vocês traçaram no plano? Legal. Assim, erros vão acontecer. Sim, De qualquer forma, eles vão acontecer em momentos aquecidos, desaquecidos, eles vão acontecer. Primeiro passo, tem esse alinhamento, né, de todos os níveis possíveis, de que sim, nós precisamos de um ambiente que permita erros. Então vou dar um exemplo perfeito. assim, desde a base. Então, eu tenho um alinhamento da pré-vendas com vendas de que sim existirão erros, eu tenho um alinhamento de vendas com o time de CS que existirão erros, eu tenho um alinhamento da pré-venda com marketing que existirão erros, e aí de novo assim, como que com esse erro nós podemos ou transformar em algo mais previsível, ou se for algo de experimentação e aprender com eles, mas eu tenho que ter um ambiente que me permita errar muito, muito. Então, quanto mais nós errarmos assim, eu acho que melhor chance de êxito e sucesso nós teremos. Fato, né? Então, aqui eu crio um Sim. ambiente onde, nesse formato, eu proponho criar um ambiente em que as pessoas façam experimentação e também não fiquem apenas drivadas em seguir um playbook. É extremamente importante. Tanto que Nebula está aqui, traz a metodologia para o crescimento. Mas a curiosidade, a inovação, a resolução de conflitos, o gerenciamento de crise, isso dificilmente eu coloque num playbook porque são situações humanas extremamente imprevisíveis, ainda mais no contexto que nós estamos. Então eu quero permitir que essas pessoas trabalhem essas potencialidades sem o medo do julgamento. Tudo bem, Uhum. se perder, a gente perde junto, se ganhar, a gente ganha junto. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos errar e eu vou errar. O segundo é que eu não tenho a resposta para muitas coisas. Então, às vezes, como liderança, né, às vezes tem aquela, entre aspas, obrigação de você ter a resposta. Né? Eu sei, Uhum. eu vou conseguir. A grande maioria delas que eu recebo não tem problema nenhum com isso. O ponto é, eu não tenho, eu trago para você em tanto tempo e juntos vamos aprender aqui esse detalhe. Tenho pessoas que sabem também do meu lado. Então, aqui é o segundo ponto. Mas tem em relação a gerenciamento do risco também, tem um estudo que eu deixo o link para você compartilhar com o pessoal depois, de uma professora chamada Amy Edmondson, que ela trabalha 3 cenários de riscos que, assim, são incríveis. Então, como que ela trabalha as 3 categorias de riscos, né, segundo ela? Uhum. Primeiro deles, são erros evitáveis em operações previsíveis. Então, normalmente envolvem, por exemplo, desatenção. Ela cita até um exemplo, por exemplo, que recente aí, eu não lembro qual foi especificamente a data, tu vai lembrar também que serviços de e-mail, Google Drive ficaram fora do ar, na YouTube, etc. Claramente esse tipo de erro não foi algo planejado para derrubar o planeta, né? Sim. Para fazer experimento. Então, isso é um tipo de erro evitável em operação mais previsível, né? Como estrutura de grandes navios como esse. Aí tem uma segunda categoria que são erros imprevisíveis em sistemas complexos. Né? Então envolve mais outputs inesperados em algumas situações com diversos atores e interações ao lidar com alto nível sim, de incerteza. Né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós não temos, acho que grande parte também dos ouvidos, assim, um sistema altamente complexo, né? Estamos Uhum. falando de algo muito mais transacional. E esse terceiro, que é onde nós nos encaixamos, no nosso mercado, no nosso ticket, na nossa operação, que são erros oportunos em momentos de experimentação. Tudo que nós errarmos aqui hoje, agora, é positivo, na verdade. E eu sei que eu vou ter um impacto muitas vezes de caixa, e eu tenho que segurar essa bronca, porque depois eu dou 2 passos para frente no momento que eu estou dando um para trás. Então, esses erros oportunos em momento de experimentação, eles envolvem muita captura de insights na execução desses experimentos para validar algumas hipóteses. Então, nós Sim. sabemos que possivelmente não dê certo. Então, o que, que eu faço? Ao invés de trabalhar aquela questão de vai dar tudo certo. Pessoal, não vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. E como que a gente gerencia quando der tudo errado de fato? E após dar tudo errado,
como que eu transformo isso em, ok, deu certo. Então, essa categoria é muito importante. O que ajuda a minimizar e gerenciar esse impacto é contar aqui com capacidade humana que já passou por esse momento de experimentação no mesmo estágio de negócio em que está o seu, em que nós estamos. Então, ela já passou por essa criação de consciência, já viu isso acontecer, traz essa experimentação para que realmente dê errado, para entender a escala do negócio atual, né, tudo na sua devida escala e proporção, mas trazer alguém com essa bagagem, com esse background, que já tenha passado por essa experimentação, Legal minimiza isso. esse impacto e pega um atalho. Fantástico, cara. É, eu quero dar um exemplo aqui, Bruno, Uhum. pegando um pouco do que você mencionou, tá? Dos erros da experimentação. A gente, nesse planejamento, nesse último planejamento, sabe exatamente, por exemplo, analogia com marketing aqui, percentual de visitantes orgânicos que levanta a mão e vira um MQL para o Rui, nosso diretor comercial, abordar. E esse percentual varia na segunda casa decimal, cara, mês a mês, é um relógio suíço. Então é o seguinte, significa que nesse dimensionamento, o que eu consigo entregar do marketing, mais de 80% do meu resultado está aí, tá? Se eu não fizer nenhuma cagada em tráfego orgânico, em SEO, o resultado vem. Sim. Eu tenho duas áreas, uma mais experiente e outra começando, que vão fazer experimentos e que 20% do resultado depende disso, tá? E eu tenho dois outros projetos externos, testes audaciosos, que se der certo, ótimo, a gente estoura o cano. Se der errado, o resultado não depende dele. Então, e o número final de MQLs é 20% acima do que o Rui precisa. Então a gente dimensiona a operação para que não tenha que dar tudo certo para o Rui bater a meta em marketing, entendeu? Perfeito. Então você mapeia, aprende e esse aprendizado sobre esses testes que eu mencionei viram baseline, eles viram regra para o quarter, para o período seguinte, entendeu? Então você traça as premissas que são confiáveis com 80% do seu resultado ali para o time ser desafiado e coloca 20% extra de caos, que é, cara, eu vou experimentar, eu vou aumentar o que essas áreas precisam entregar quarter a quarter, mas claro, você tem a confiança de que o brinquedo não quebra, né? Que a operação Sim. não vai faltar lead para o time comercial abordar. E da mesma forma, o Rui sabe exatamente qual o percentual de MQLs orgânicos que ele converte. Ele sabe que quando vem uma campanha de produto, ele converte X. Se eu vou fazer um teste em mídia paga, o Rui sabe que é um teste em mídia paga, ele diminui a expectativa, entendeu? Então você vai testando e brincando com isso para que o teu plano e o teu risco diminua. Perfeito. Gostei dos 20% de caos. Porque aí tu põe o É, time para experimentar sem medo de errar, entendeu? Porque ele claro. sabe que não é 80% do resultado que depende dele, Uhum. sabe? Então Sim. isso coloca um tempero a mais. Cara, Animal. Brunão, pra gente fechar, cara, tu mencionou, vai ter desvio. Como é que a gente mantém o time comprado no plano, né? Frente às adaptações e desvios que toda operação passa para entregar o número? Legal. Eu uso uma frase com a galera aqui, eles me transformaram em meme internamente até, mas que Acontece. acontece. Mas que eu digo assim, confia no processo, sabe? Animal. Confia no processo, ele está sendo escrito, ele está sendo desenhado com o erro, com o aprendizado, mas nós estamos caminhando para o norte verdadeiro, sabe? Então, essa confiança do processo traz a perfeição pela execução, pelo hábito da disciplina, pela regularidade, pela cadência dessa experimentação. Tá? Acho que isso é extremamente importante. Tem uma outra fase que eu gosto bastante de trabalhar com a equipe, até do montanhista aí muito legal, Carlos Santalena, que é o seguinte, ele fala o seguinte, cara, quebra o impossível em vários possíveis. Então, se eu Uhum. olho daqui para dezembro, caramba, impossível. Se eu olho daqui para o final do próximo mês útil, eu tenho um possível quebrado, né? Então, vamos caminhar em pequenos steps, até para que eu consiga trabalhar a saúde desse time de vendas muito mais a longo tempo, muito mais cadenciada, do que eu só querer dar um gás a todo e qualquer prazo para um crescimento mensal e fadigar uma equipe a curto período de tempo. Sim. Então, a gente pensa que o seguinte aqui, que a minha linha de chegada, ela não existe.
Então, assim, eu tenho uma jornada num pace muito mais de maratonista do que necessariamente de um sprinter aí, pensando que eu tô quebrando o impossível em vários desses possíveis e confiando no processo para melhoria contínua em cada uma dessas etapas. Legal, cara. Eu acho que a gente só consegue aproveitar um bom cenário aquecido tendo um processo, confiando nele. Brunão, só posso te agradecer, cara, pelo tempo, pela maturidade aqui da discussão, pelos insights que tu trouxe. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai aproveitar as dicas aqui. Quero te agradecer. Fica à vontade para deixar teu contato, como a gente faz aqui, né? Para abrir para a audiência e de repente teu LinkedIn, enfim, como é que você tá lá, como é que você é encontrado por aí. Legal, Diego. Meu LinkedIn é Bruno Moraes. Procurar Bruno Moraes Convênia, vão me encontrar por lá também. Meu e-mail é bruno.moraes@convenia.com.br. Chama pra gente bater um papo e a gente poder compartilhar conhecimento juntos. Eu que agradeço o convite. Obrigado por abrir a porta da casa. Espero que nós possamos fazer muitos outros aí no futuro. Ah, com certeza. Cara, para você que ouviu o podcast até agora, meu muito obrigado, um abraço e até o próximo.